sobre massas e medidas. O que é uma unidade de massa atômica? A sigla UMA. Ela significa 1/12 da massa do átomo de carbono, que tem a massa 12. Então, é como se a gente tivesse pego um quadrado, né, dividido em 12 pedacinhos, e a gente tirar um pedacinho desse, a gente tem uma unidade de massa atômica do carbono. A massa atômica, ela indica quantas vezes um determinado átomo é mais pesado do que 1/12 do carbono, 12, ou uma unidade de massa atômica. O átomo de hélio, por exemplo, ele é 4 vezes mais pesado que 1/12 do átomo do carbono, porque a massa do hélio é igual a 4. Então, é como se a gente tivesse pego 4 unidadezinhas daquela do átomo de carbono. A massa atômica, que podemos ver na tabela periódica, ela é uma média ponderada das massas atômicas dos seus isótopos, onde a porcentagem com que cada elemento aparece na natureza, né, ela tem um peso diferente. Vamos ver um exemplo, então, aqui. O cloro ele possui 2 isótopos. Lembrando, o que é um isótopo? O isótopo seria aquele elemento que tem é o mesmo elemento químico, né, que possui massas diferentes. E essas massas elas podem ter porcentagens diferentes na natureza. Então, quando a gente faz essa média ponderada, que essa massa ela leva em conta a porcentagem que esse elemento se apresenta, a gente chama de média ponderada. Aí a gente encontra a massa que a gente obtém lá na tabela periódica. Então, o exemplo do cloro, nós temos aí os isótopos que tem a massa 35 e a massa 37. O de massa 35 ele se apresenta 75% na natureza e o de massa 37 corresponde a 25%. Então, para a gente fazer esse cálculo, a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar a massa e multiplicar pela porcentagem de cada um. Então, vou fazer 35 vezes 75 e vou somar com a outra ali, 37 vezes 25. E vou dividir por 100%, que é o total, né, dos isótopos. 25 mais 75 vai dar 100%. Então, resolvendo, vamos ter aí 2.625 mais 925 dividido por 100. Dá 3.550, que dividido por 100 vai dar 35,5 unidades de massa atômica. Então, essa massa é a que a gente vai encontrar lá na tabela periódica. Vamos ver outro exemplo. A gente tem um elemento químico genérico que tem 3 isótopos com pesos atômicos 1, 2 e 3, com porcentagens respectivamente iguais a 50, 30 e 20%. A massa do elemento X é... Então, eu quero descobrir qual vai ser a massa do elemento X. Eu sei que eu tenho os isótopos com número atômico com pesos 1, 2 e 3. Então, eu vou fazer 1 vezes 50, 2 vezes 30 e 3 vezes 20. E vou dividir tudo por 100. Então, vai ficar 50, né? 1 vezes 50 é 50, 2 vezes 30 é 60, 3 vezes 20 é 60. Somando tudo e dividindo por 100, vai ficar 170 sobre 100, que vai dar 1,70 unidades de massa atômica. Então, esse elemento X aí, a massa dele vai ser 1,70. Massa molecular, que a gente vai representar pela letra M maiúscula. O que é a massa molecular? É a massa já de uma molécula, né? Que é o número que ele vai indicar quantas vezes essa molécula ela é mais pesada do que 1/12 do átomo de carbono 12. De uma maneira prática, a gente vai calcular a massa molecular somando todos os pesos atômicos dos átomos que vão formar essa molécula. Então, vamos ver o exemplo do ácido sulfúrico. Na molécula de ácido sulfúrico, que é o H2SO4, nós temos 2 hidrogênios, 4 oxigênios e 1 enxofre. Se a gente for procurar lá na tabela, né, a massa atômica do hidrogênio é 1, do oxigênio 16,
do enxofre, 32. Então, nós vamos fazer o somatório, né, da quantidade de cada um aqui, que representa essa molécula, para saber qual vai ser essa massa molecular. Então, o hidrogênio, nós temos 2 átomos aqui na molécula, sendo que cada átomo pesa 1. Então, vai ser 2 vezes 1, 2. O enxofre, temos um átomo que pesa 32. Então, 1 vezes 32, 32. O oxigênio, temos 4 átomos que o peso é 16. Então, 4 vezes 16, 64. Somando tudo, vai dar 98 unidades de massa atômica. Então, essa é a minha massa molecular para o ácido sulfúrico. Outro exemplo aqui, a massa molecular do sulfato de sódio triidratado. Então, vamos fazer aqui, ó, calcular também a massa, átomo por átomo, da molécula inteira. Então, o sódio, a massa dele é 23. Quantos sódios eu tenho nessa molécula? São 2. Então, eu vou fazer 2 vezes 23. 46. O enxofre, a massa dele é 32. Então, eu vou fazer 32 vezes 1, porque só tenho um átomo de enxofre aqui na molécula. O oxigênio, eu tenho 4 aqui, vezes 16, 64. Agora, eu vou calcular aqui. Eu posso fazer, né, direto, eu poderia ter feito também o oxigênio contando com esses outros aqui. Ou posso fazer a água aqui separada e depois somar tudo. Nesse caso, eu fiz separado aqui a molécula da água. Vamos fazer agora da molécula da água. Hidrogênio, eu tenho 2, que a massa é 1, 2 vezes 1, 2. O oxigênio é 16, eu tenho um oxigênio só na molécula da água, então 1 vezes 16, 16. Então, se eu somar aqui, as duas, eu tenho 142 do sulfato de sódio e 18 da água. Mas como a gente tem um 3 aqui na frente dessa molécula da água, significa que eu tenho 3 vezes isso daqui. Então, são 3 vezes 18. Mais os 142 do sulfato de sódio. Se a gente somar tudo, 196 unidades de massa atômica. Número ou constante de Avogadro. Um cientista chamado Amadeu Avogadro, ele fazendo algumas experiências, para tentar descobrir quantos átomos ou moléculas estariam presentes dentro de uma massa determinada que correspondia à massa atômica ou à massa molecular de certa molécula ou certo átomo, ele sempre encontrava o mesmo número, que era 6,02 vezes 10 a 23. Se a gente estivesse falando em massa atômica, esse número estaria relacionado ao número de átomos presente ali. Se a gente estivesse falando em massa molecular, esse número estaria representando o número de moléculas. Então, esse número, como ele estava sempre se repetindo, era um valor constante, foi chamado, de constante de Avogadro. Então, esse número ele sempre vai representar a massa atômica ou a massa molecular. Então, um exemplo, o ferro. Vou pegar 56 gramas de ferro, que corresponde à massa atômica do ferro, que é a massa que a gente encontra lá na tabela periódica, e se fosse determinar ali quantos átomos de ferro estariam presentes nessa massa, a quantidade é 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Numa molécula de água, H2O, nós já acabamos de calcular ali que uma molécula de água pesa 18 gramas. Então, em 18 gramas de água, a gente possui 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, essa quantidade foi chamada de mol. Tá? Então, mol foi a unidade criada, para quantificar a matéria. Então, 1 mol de qualquer átomo ou de qualquer molécula corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 entidades, que são átomos ou moléculas. Então, para resumir, a gente sabe que um mol ele pesa o equivalente à massa molar em gramas, ou o peso atômico, ou a massa atômica, também em gramas. Tá? Então, a unidade que a gente vai utilizar é gramas.
o que contém, né, nessa massa? 6,02 vezes 10 a 23 entidades. A gente diz entidade porque se eu estiver falando em uma quantidade referente a uma molécula, eu vou falar então que eu tenho essa quantidade de moléculas. Se essa massa ela for referente a um átomo, eu estou falando nessa quantidade de átomos. Então, a massa em gramas de um mol de átomos ou a massa em gramas de um mol de moléculas, ela vai se chamar massa molar. Então, vamos ver um exemplo aqui de questão sobre isso. Se eu sei que um mol ele contém 6,02 vezes 10 a 23 entidades e pode pesar a massa correspondente à massa atômica ou a massa molecular dessa substância em gramas, vamos ver a questão. Em uma amostra de 1,15 gramas de átomos de sódio, o número de átomos é igual a. Então, sempre que a gente está falando em uma correspondência, a gente vai utilizar de regra de 3. Tá? O que é a regra de 3? Eu sei 3 valores e está faltando determinar um. Então, são valores proporcionais. O que foi dada a questão? Peso atômico do sódio, que é 23 unidades aí de massa atômica. Então, ele deu uma massa de sódio e deu o peso atômico do sódio. Quero saber qual é o número de átomos que vai corresponder a essa massa que foi dada aí na questão. O que a gente sabe? A gente sabe que para um mol de qualquer átomo, né? Um mol de qualquer átomo, ele corresponde, no caso daqui da questão, eu estou falando em peso atômico, então eu vou usar o peso atômico de 23 gramas, que é a massa em gramas. Mas o mol, ele também corresponde ao quê? A 6,02 vezes 10 a 23, no caso, se eu estou falando de um átomo, estou dando peso atômico, eu tenho esse número de átomos. Então, que regrinha de 3 que eu vou fazer? Que eu sei que em 23 gramas, né, eu contenho o quê? 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, eu vou fazer então a regrinha de 3, 23 gramas está para 6,02. Não preciso, às vezes, colocar esse 0,2, eu posso arredondar, dependendo da questão. Por que eu sei que eu vou arredondar aqui? Porque aqui nas minhas respostas não tem esse número depois da vírgula. Então, 6 vezes 10 a 23. O que ele deu? Ele deu uma massa de átomos de sódio, que eu vou colocar embaixo do peso atômico do sódio, que é 1,15. E corresponde isso ao quê? Ao número de átomos que eu quero saber. Quantos átomos corresponde a isso? Tá? Então, sempre o X está para a pergunta. Ó, em uma amostra de 1,15 átomos de sódio, o número de átomos é igual. Então, eu quero saber o número de átomos correspondente a isso. O que eu sei? Que o peso atômico corresponde a essa quantidade de átomos. Então, o peso que deu vai ser a X ou qualquer outra letra. Só multiplicar cruzado. Então, vai ficar 23 vezes N, que vai ser igual a 1,15 vezes 6,02, né, vezes 10 a 23. Resolvendo, eu multipliquei, então, aqui 1,15 por 6 e dividindo aí por 23. E vamos repetindo a potência ali de base 10. Então, N vai ser igual a 3 vezes 10 a 22. Por que esse 10 a 22? Seria 0,3 vezes 10 a 23. Então, vai ficar, eu vou andar uma casa para frente, vai ficar 3, e vou diminuir os poentes de 23 para 22. Então, vamos ver outra questão. Ele quer saber, né, o número de mols, que aqui as minhas respostas são todas em mol, e deu uma quantidade de moléculas de água. Então, eu vou relacionar molécula com mol. O que eu sei com relação a isso? Que um mol, ele contém quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, é isso que eu vou usar aqui primeiro na minha regra de 3, que um mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Ele deu uma quantidade de moléculas de 12,04, então sempre unidade embaixo de unidade, e eu vou descobrir quantos mols isso corresponde.
Então, multiplicando o cruzado aqui, né? Se 12,04 é o dobro de 6,02, significa que o N vale 2 mols, tá? Se a gente não conseguir observar isso, é só a gente multiplicar cruzado aqui e resolver. Terceira questão aqui, para a gente ver, terceiro exemplo. Determine a massa em gramas de 0,2 mols de moléculas de ureia. A massa molar é 60 gramas por mol. Então, o que eu sei? Que 1 mol, ele contém 6,02 vezes 1023 entidades. No caso, aí vão ser moléculas, né? Já que a gente está falando da molécula de ureia. E vai pesar o quê? A massa correspondente à massa molar, que no caso já foi dada na questão também, 60 gramas para cada mol. Mas o que ele quer e o que ele está pedindo? Ele quer saber a massa e deu o número de mols. Então, vou relacionar o número de mols agora com a massa. Eu sei que em 1 mol pesa quanto? A massa correspondente à massa molecular, que é 60 gramas. Quantos mols, né? Se eu tenho 0,2 mols, que massa que eu vou ter? Então, vou multiplicar cruzado. 1 vezes x, 60 vezes 0,2, 12. Então, a massa aí vai ser 12 gramas. Em condições normais de temperatura e pressão que a gente chama CNTP, a gente tem o volume molar que vai corresponder a 22,4 litros. O que é esse volume molar? Também foi outra experiência que fizeram e descobriram que o volume correspondente a qualquer massa de gás, nessas condições normais de temperatura e pressão, que condições são essas? Né? A gente tem uma atmosfera, ou 760 milímetros de mercúrio, ou na temperatura de 0 graus ou 273 Kelvin. Que o volume de qualquer gás nessas condições ele vai corresponder a 22,4 litros. Tá? Tem variações muito pequenas, né, em casos decimais, só que se a gente sempre for arredondar, vai dar esse valor de 22,4 litros. Então, esse volume corresponde também a 1 mol de qualquer gás, né, nessas condições, que também vai corresponder à massa atômica ou à massa molecular, dependendo do que a gente estiver falando. E esse volume também contém o mesmo número de átomos ou moléculas, que é representado pela constante de Avogadro. Então, vamos ver questões com relação ao volume em condições normais de temperatura e pressão. Assinale a alternativa correspondente ao volume ocupado por 0,25 mol de gás carbônico nas condições normais de temperatura e pressão. O que eu estou vendo aqui nessa questão? Ele quer saber qual que é o volume que foi ocupado e deu um número de mols. O que a gente acabou de falar, né? Que um mol de qualquer gás, ele corresponde a que volume? A 22,4 litros. Se eu tenho 0,25 mols desse gás, qual volume que eu vou ter? Então, é só a gente multiplicar isso aí cruzado, né? 1 vezes V, né? E 0,25 vezes 22,4. Então, o volume aí vai ser de 5,6 litros. Vamos ver outra questão. Em condições normais de temperatura e pressão, o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono é. Ele deu na questão uma massa e quer saber o volume ocupado por essa massa. O que eu sei? Eu sei que 1 mol ocupa 22,4 litros. Só que, dentro desse 1 mol de monóxido de carbono, qual que é a massa que isso corresponde? O que eu preciso saber? Eu preciso descobrir qual que vai ser a massa molar, né, do monóxido de carbono. Quem é o monóxido de carbono? O CO. Então, eu tenho um carbono e um oxigênio. Já que a massa do carbono é 12, do oxigênio é 16, é só a gente somar as duas aqui. Então, a massa do monóxido de carbono é 28 gramas por mol. Então, o que isso significa? Que 1 mol pesa 28 gramas. E 1 mol eu tenho qual volume? 22,4 litros. Então, em 1 mol tem 22,4 litros, que pesa que massa em gramas. No caso ali, a gente sabe que são 28 gramas, né? Se ele deu uma massa de 10 gramas, qual vai ser o volume? Então, vamos multiplicar cruzado, 28V,
vezes 10 é igual a 10 vezes 22,4. 224 dividido por 28 vai ser